Você já viu isso? Aquela pessoa que trabalha desde cedo, que nunca recusa uma tarefa, que vive dizendo, tô na correria. Ela é elogiada, é respeitada, mas lá no fundo vive cansada, sem tempo, sem vida, sem dinheiro. O mais cruel, ela acredita que isso é normal, que trabalhar até a exaustão é sinal de responsabilidade, que morrer de tanto se doar é bonito. Mas Napoleon Hill avisou, quem ignora as leis da mente, trabalha para quem as conhece. E talvez seja isso que está acontecendo com você. Você se esforça, se dedica, faz tudo certo, mas sente que está num ciclo sem fim. Trabalha mais e a vida continua travada. A conta nunca fecha, o descanso nunca vem, o dinheiro nunca sobra. E o tempo está passando. Agora me diga, quantas pessoas você conhece que vivem ocupadas demais para viver de verdade? Que passam décadas se dedicando a uma empresa, a um patrão, a um sistema, e mesmo assim nunca chegam lá? Elas envelhecem no batente, adoecem no processo e morrem acreditando que o erro foi delas, que não tentaram o suficiente. Mas não foi falta de esforço, foi falta de consciência. E é aqui que entra o que Hill tentou ensinar o mundo inteiro a enxergar. Esforço sem direção é uma armadilha. Você pode passar a vida inteira sendo produtivo, e mesmo assim, ser usado como peça descartável por quem entendeu as regras do jogo. Porque sim, existe um jogo, e o dinheiro não está nas mãos de quem mais trabalha, está nas mãos de quem pensa estrategicamente sobre o que está fazendo, quem entende como a mente funciona, quem sabe que a riqueza não começa fora, começa dentro. Napoleon Hill estudou isso por mais de 25 anos, conversou com mais de 500 milionários e percebeu um padrão cruel. Os pobres trabalham pelo dinheiro, os ricos fazem o dinheiro trabalhar por eles. E por que isso acontece? Porque os ricos sabem o que o dinheiro é, enquanto a maioria das pessoas apenas corre atrás dele, sem nunca parar para entender como ele funciona. A verdade é que a maioria das pessoas vive como se o dinheiro fosse o objetivo final. Mas o dinheiro é só uma ferramenta, uma consequência. E quando você trata a ferramenta como destino, você se perde no caminho. Pense nisso. Se fosse apenas uma questão de esforço, o trabalhador braçal seria milionário. A faxineira que acorda às 5 da manhã teria casa própria. O entregador que corre o dia inteiro estaria com a vida resolvida. Mas não estão. E não é culpa deles. É culpa de um sistema que ensina as pessoas a produzirem, mas não a pensarem. Napoleon Hill dizia que a pobreza é um estado mental aprendido. E o pior é que ela se disfarça de virtude. Chamam de humildade, de simplicidade, de vida honesta. Mas no fundo, é só limitação internalizada. É a crença silenciosa de que dinheiro é errado, de que riqueza é para poucos, de que quem tem muito tirou de alguém. E aí está as armadilhas. Enquanto você se culpa por querer mais, tem gente enriquecendo com o seu esforço silencioso. Essa é a verdade que Napoleon Hill tentou gritar. E que até hoje, muita gente não quer ouvir. Não é o trabalho que enriquece. É o pensamento por trás dele, é o propósito, é o foco, é o estado de espírito com que você executa cada ação. Pensamentos são coisas, e têm poder quando aliados à persistência, ao desejo ardente e à fé. Hill, se você trabalha o dia inteiro, mas a sua mente está travada, o dinheiro até vem, mas escapa. Você recebe, mas gasta tudo. Você produz, mas sente que está sempre começando do zero. E aos poucos a esperança vai morrendo. É assim que se morre trabalhando. Não com um colapso súbito, mas aos poucos, dia após dia, ano após ano, até que não reste mais vontade, nem sonho, nem vida. Mas isso não precisa ser o seu destino. Você pode acordar agora, olhar com clareza para tudo o que acreditou até aqui e começar a soltar o que te ensinaram errado. Porque talvez você tenha aprendido que é feio querer dinheiro, que só vence quem tem sorte, que espiritualidade e prosperidade não combinam, que pedir pouco é sinal de humildade, que trabalhar até a exaustão é virtude. Mas nada disso é verdade. A verdade, segundo Hill, é que a mente é o maior campo de riqueza do universo. E só colhe quem planta com intenção. Só expande quem acredita antes de ver.
Só recebe quem já aprendeu a se sentir merecedor antes do resultado. Você não precisa morrer trabalhando. Você pode começar agora a trabalhar com direção, com clareza, com propósito e, principalmente, com uma mente treinada para atrair, manter e multiplicar. Esse é o verdadeiro segredo do dinheiro. E é isso que quase ninguém ensina. Mas a partir de agora, você vai aprender. Você já parou para se perguntar por que tanta gente morre cansada, mas não morre rica? Por que pessoas que nunca param, que vivem dando duro, que passam décadas na mesma empresa ou empreendendo com garra, terminam a vida devendo? A resposta não está na falta de esforço, está na falta de mentalidade estratégica. E é exatamente isso que Napoleon Hill quis dizer quando escreveu: a maioria das pessoas morre sem nunca descobrir que estava servindo aos propósitos de outros. É duro ouvir isso, mas é libertador. Porque enquanto você acreditar que o problema é falta, de sorte vai continuar girando em círculos. Mas quando entende que o problema é mental, estrutural e invisível, você recupera o controle. Aqui está a verdade. Quem não entende o dinheiro vive refém dele. Você pode ser ético, esforçado, correto, mas se a sua mente não estiver ajustada à frequência da abundância, você vai gastar sua vida pagando boletos e se culpando por isso. Hill viu isso claramente em seus estudos. Não é o currículo que determina o sucesso, não é o QI, não é a força física, é o quanto você compreende o jogo mental da riqueza. E esse jogo começa por algo simples: parar de trocar tempo por dinheiro. A maioria das pessoas vive dentro dessa equação. Se eu trabalhar mais horas, vou ganhar mais. Mas o problema dessa lógica é que seu tempo é limitado. E quando você baseia sua renda no tempo que tem, você automaticamente limita sua capacidade de crescer. Napoleon Hill entendeu isso ao observar os milionários. Eles não ganhavam por hora. Eles criavam sistemas, ideias, ativos. Eles pensavam em escala, pensavam em legado, usavam a mente como multiplicador e não o corpo como ferramenta de esforço. Enquanto isso, o trabalhador comum pensa assim: quanto mais eu me dedicar, mais valorizado serei. E essa crença, por mais bonita que pareça, leva ao esgotamento, porque o sistema nem sempre recompensa esforço. Ele recompensa clareza, coragem e visão. E aqui está o ponto central: você pode morrer trabalhando porque ninguém te ensinou a trabalhar da forma certa. Veja os sintomas. Você se sente culpado por descansar. Você não consegue parar de pensar em contas. Você está sempre dizendo: não posso agora. Você vive esperando um aumento, uma oportunidade, um alívio. Isso não é só sobre dinheiro. É sobre o modo como você foi treinado a pensar. E Hill afirmava que tudo começa pelo que ele chamava de desejo definido. Não é querer dinheiro por querer. É ter clareza absoluta sobre o porquê você quer, quanto você quer e como vai manter. Mas a maioria nunca parou para definir isso. Querem ficar bem, querem ter estabilidade, querem não passar sufoco, mas não colocam metas claras, vibrantes, precisas, e o universo não responde a intenções vagas, responde a clareza e persistência. Napoleon Hill deixou isso escancarado. A maioria das pessoas quer, espera, deseja, mas não decide. E quem não decide, acaba decidido pelo mundo. É por isso que tantas pessoas passam uma vida tentando sobreviver. Porque nunca decidiram prosperar com intenção. Nunca disseram: chega, agora é diferente. Eu vou aprender o que ninguém me ensinou. E isso exige coragem. Porque mudar a mente dá trabalho. É muito mais fácil repetir frases como: não é para mim. Se Deus quiser, vai acontecer. Tem que aceitar a realidade. Mas Hill diria: aceitar a realidade sem questioná-la é condenar-se à mediocridade. A verdade é que a maioria das pessoas vive com medo. Medo de parecer ambicioso demais. Medo de ser rejeitado pela família. Medo de fracassar. E por isso se escondem atrás de vidas normais. Mas o preço da normalidade é alto. É a frustração silenciosa de quem sente que poderia muito mais, mas não teve coragem de tentar. Agora, pense quantas vezes você recusou uma oportunidade por medo, quantas vezes se sabotou ao começar a prosperar,
Quantas vezes se sentiu desconfortável em receber mais do que os outros? Isso não é azar, é programação mental. E como Napoleon Hill ensinava, tudo pode ser reprogramado, mas é preciso aplicar 3 pilares, que Hill chamou de a base da realização. Desejo ardente não é vontade morna, não é seria bom se acontecesse, é fome de transformação. É sentir que sua alma está sufocada na vida atual. É decidir que, aconteça o que acontecer, você não vai morrer do mesmo jeito que começou. Fé. Intencional fé não é torcer. Fé é agir como se já fosse real. É andar como quem já recebeu. É declarar, visualizar, afirmar com convicção. E Hill repetia: o subconsciente aceita qualquer instrução se for repetida com emoção. Você pode ensinar sua mente a crer, basta ter disciplina para afirmar a nova verdade, até ela substituir a antiga. E plano e persistência. Não adianta sonhar e não agir. Você precisa de um plano, mesmo que imperfeito, e precisa repetir esse plano todos os dias, mesmo quando der errado, mesmo quando nada acontecer, mesmo quando tudo parecer igual, porque é assim que se vence, na repetição que constrói o impossível. Agora que você entende isso, olhe com sinceridade para a sua vida. Você está trabalhando muito, ou está construindo riqueza com consciência? Você está esperando algo externo mudar, ou está mudando sua estrutura interna? Você está apostando tudo em esforço, ou está aliando esforço à clareza mental e à fé? Porque quem ignora essa verdade sobre o dinheiro, vive servindo ao dinheiro. E quem serve ao dinheiro, nunca o domina. A escolha está em suas mãos. E o tempo está passando. Você não enriquece pelo que faz. Você enriquece pelo que acredita quando faz. Existe uma linha invisível entre aqueles que vivem correndo atrás do dinheiro e aqueles que atraem o dinheiro com o que se tornam. É sutil, mas definitiva. E quem não entende essa diferença, vive uma vida inteira trabalhando sem ver resultado real. Napoleon Hill dizia: você nunca enriquece pelo que faz, você enriquece pelo que você é enquanto faz. E essa é a chave que quase ninguém vê, porque fomos treinados para pensar que fazer mais, tardes ter mais. Mas não é o volume de esforço, é a qualidade da intenção, da mente e da energia colocada na ação. Você pode trabalhar 10 horas por dia em algo que te esgota e terminar o mês quebrado. Ou pode trabalhar 4 horas com foco, estratégia e clareza interna e ver a vida começar a se alinhar. O que muda? Você. O que Hill observou nas pessoas de sucesso era isso. Elas operavam de dentro para fora. Tinham domínio emocional. Tinham imagem clara do que queriam. Tinham fé absoluta. E não deixavam dúvidas se alojarem na mente. Elas não faziam mais que os outros. Faziam com uma mentalidade que os outros não tinham. E aí está a verdade que você precisa ouvir com o coração aberto. O que define sua prosperidade é o que você acredita, enquanto age. Se você age por medo, por desespero, por obrigação, o universo devolve mais da mesma vibração. Mas se você age por clareza, fé e visão de abundância, você passa a operar numa frequência que atrai oportunidades inesperadas. O que isso significa na prática? Significa que antes de tentar ganhar mais dinheiro, você precisa construir um novo personagem interior. Alguém que pensa grande sem culpa, sonha com detalhes, tem disciplina. Mesmo quando não vê resultados, você entende que riqueza não é luxo, é liberdade. Age como se já estivesse no caminho certo, mesmo quando tudo ainda parece igual. Hill chamava isso de consciência de riqueza e afirmava: você só atrai aquilo com que se sente emocionalmente confortável. Ou seja, se você quer dinheiro, mas sente culpa por isso. Se você deseja crescer, mas teme ser julgado. Se você começa a prosperar, mas se sabota, você ainda não tem consciência de riqueza. E sem ela você pode trabalhar 20 anos e continuar travado. Agora pense nas pessoas que você admira. Sejam empreendedores, artistas, profissionais livres. Todos eles, antes de conquistarem algo, se tornaram alguém. A riqueza não chega antes da identidade, e identidade é construída com um pensamento direcionado a afirmações consistentes, decisões
corajosas e principalmente, mudança na conversa interna. A pergunta é: o que você tem dito a si mesmo? Porque enquanto você repetir frases como "eu sou azarado", "nada dá certo para mim", "rico é quem já nasceu com tudo", "eu não tenho cabeça para isso", você vai continuar onde está. O mundo externo apenas confirma o que você acredita ser verdade. E aí entra o ponto de ruptura. Você não precisa fazer mais. Você precisa ser mais por dentro. Você precisa construir essa nova base, uma identidade que respira abundância antes de ver resultado. Hill explicava isso claramente. Você nunca terá o que deseja se não se tornar primeiro alguém que acredita com convicção que já é merecedor. E você pode começar agora, mas isso exige um tipo de força que não é física. É interna. É a força de manter a mente firme enquanto o mundo grita "desista", repetir sua verdade nova até ela calar a antiga, imaginar todos os dias, mesmo quando tudo ainda está igual, continuar mesmo quando ninguém acredita, porque você já acredita. Essa é a chave invisível. É isso que separa quem enriquece de quem morre trabalhando. Quem enriquece pensa antes de agir, decide antes de acontecer, sente antes de ver, crê antes de receber. É um ciclo interno: crença, ação alinhada, resultado. Enquanto os outros vivem no ciclo desejo, dúvida, sabotagem, frustração. Você decide em qual ciclo quer viver. E tudo começa agora. Começa com uma afirmação, com uma decisão, com uma nova postura diante da vida. Não espere ficar pronto. A prontidão nasce da prática. E a prática transforma a mente. E a mente transforma tudo. Ou você muda o que acredita, ou passará a vida inteira se desgastando por algo que nunca chega. E sim, chega um momento em que a vida para de te avisar com sutilezas. Ela começa a gritar. E talvez esse vídeo seja isso para você. Um grito suave, um choque necessário, um espelho dizendo: você ainda pode virar essa chave, mas não pode continuar ignorando. Você não nasceu para morrer devendo. Não nasceu para passar a vida sem ver sentido. Não foi criado para se orgulhar de estar sempre esgotado. Você foi criado para crescer, para expandir, para prosperar com dignidade. E a verdade mais dura e mais libertadora que Napoleon Hill nos entregou é essa: o preço do sucesso é muito menor que o preço do fracasso. E o fracasso, na maioria das vezes, não é por falta de esforço. É por falta de visão, por falta de decisão, por falta de crença. Você acredita que precisa dar tudo de si, mas não acredita que merece receber em troca. Você aguenta tudo, menos imaginar que a vida pode ser leve, abundante, fluida. E isso é mentalidade herdada, repetida, cultural. Mas não precisa ser permanente. A sua mente é um campo, e você pode continuar plantando culpa, escassez, medo, exaustão, ou pode parar agora e escolher plantar outra coisa. E Hill deixou claro: você é o único responsável pela programação da sua mente. Se você não a programar, o mundo vai fazer isso por você. E o mundo tem feito isso há muito tempo. Te programaram para aceitar pouco, para agradecer pelo mínimo, para pedir desculpas por querer mais, para se sentir desconfortável com a própria prosperidade. Você sente isso, não sente? Aquela culpa sutil quando algo bom acontece, aquela autossabotagem disfarçada de realismo, aquela voz que diz: isso não vai durar, cuidado, para não perder. Não se iluda, mas e se for exatamente isso que te mantém travado? E se o que te prende não é a falta de dinheiro, mas o medo inconsciente de crescer? Muita gente morre trabalhando porque tem medo do que vai acontecer se parar. Tem medo de respirar, medo de sonhar, medo de dar certo. Sim, dar certo também assusta, porque exige uma nova postura, uma nova identidade, e muitas vezes te afasta das pessoas que se acostumaram com sua versão limitada. Você começa a pensar diferente e dizem que você mudou. Começa a investir em si e acham que está se achando. Começa a prosperar e surgem os olhares atravessados. Mas Hill já dizia: as grandes realizações vêm depois da decisão de não viver mais para agradar os outros. E aqui está o ponto final.
e ao mesmo tempo o ponto de partida. Você pode decidir hoje. Decidir que vai parar de viver em função da sobrevivência. Decidir que não vai mais correr atrás de dinheiro com a mente de quem se sente culpado por querer. Decidir que está pronto para construir riqueza com consciência, equilíbrio e propósito. E não. Isso não vai acontecer de uma hora para outra, mas a decisão acontece em um instante, e esse instante pode ser agora. Feche os olhos um segundo e sinta. Como está sua mente? Ela vibra escassez ou confiança? Ela reage com medo ou com visão? Ela opera no automático? Ou já aprendeu a escolher? Napoleon Hill afirmava que o primeiro ativo que todo milionário tem é invisível. Uma mente treinada para criar possibilidades onde outros só veem barreiras. Uma mente que não se abala com falhas, que aprende, que insiste, que molda o destino, que não espera o mundo mudar. Muda a si mesma até que o mundo responda. Agora me diga, você vai continuar alimentando crenças que te impedem de prosperar? Vai seguir se arrastando em nome de uma honra que só te cansa? Ou vai, finalmente, dar esse passo para dentro de si e fazer o que ninguém pode fazer por você? Não é um curso, não é uma fórmula, é uma decisão, uma mudança de eixo, um acordo silencioso com a sua própria alma. Eu me recuso a morrer trabalhando em algo que não constrói minha liberdade. Eu escolho viver com intenção, com direção, com poder interior. E quando você decide isso, o mundo começa a responder. Você começa a perceber oportunidades onde antes só via rotina. Começa a dizer não para o que esgota e sim para o que constrói. Começa a fazer silêncio dentro de si e ouvir a intuição. E é aí que tudo muda, porque a mente que acredita transforma. A mente que crê multiplica. A mente que assume seu poder para de trabalhar como escrava e começa a agir como criadora. E você pode começar agora mesmo afirmações de reprogramação. Repita em voz alta ou com fé silenciosa no coração. Meu tempo é precioso e está a serviço da minha liberdade. Eu atraio oportunidades que ampliam minha riqueza e minha paz. Eu libero a crença de que preciso me esgotar para prosperar. O dinheiro trabalha para mim porque minha mente está pronta para recebê-lo. Cada ação que tomo vem de uma mente treinada para a abundância. Eu sou digno de descanso, de alegria e de multiplicação. Eu me recuso a morrer sem ter vivido a vida que mereço. Essas afirmações, quando repetidas com consciência, vão substituindo lentamente o padrão herdado. E é assim que se constrói uma nova identidade. Não de quem trabalha até acabar, mas de quem trabalha com consciência até prosperar. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, curta este vídeo e escreva nos comentários: eu escolho prosperar com consciência. Essa frase não é só um comentário, é uma assinatura, um compromisso público com a sua nova mentalidade. É como se você dissesse ao universo: eu entendi e não volto atrás. Compartilhe esse vídeo com alguém que você ama, com alguém que vive exausto, com alguém que acha que só vai ter paz depois da aposentadoria, com alguém que ainda não entendeu que dinheiro não é o fim, é o reflexo da mente que você cultiva. E se inscreva no canal. Aqui você não vai ouvir promessas vazias, vai ouvir verdades que incomodam, mas despertam, verdades que fazem você lembrar que ainda há tempo. Tempo de viver com propósito, de enriquecer com lucidez e de construir uma vida que não precise de férias para ser suportável. Napoleon Hill avisou. Agora você ouviu, e a decisão é sua.